Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha e estamos começando com mais uma aula para o 8º ano. Hoje nós vamos falar sobre o texto informativo. Então, os conteúdos da nossa aula serão o texto informativo, a pontuação e a acentuação, que são alguns recursos que aparecem nesse texto. Tudo bem? E quais são os objetivos dessa nossa aula? Então, os objetivos principais são conhecer a estrutura do texto informativo e reconhecer os recursos expressivos que esse texto usa, tanto os expressivos de forma geral como os recursos linguísticos. Tudo bem? Vamos começar? Nós vamos começar com a leitura de um texto informativo bem atual, falando sobre pandemia, falando sobre consumo na atualidade. Vamos lá? Cuidado com o impulso na hora de comprar. Jairo Bauer. A pandemia tem modificado os hábitos de consumo e algumas tendências podem ter chegado para ficar. As compras físicas diminuíram, bem como o gasto com restaurantes e cinemas. Mas isso não quer dizer que as pessoas não estejam gastando dinheiro. Comprar pela internet virou necessidade para muitos, e a migração para esse novo ambiente de consumo pode trazer novas tentações para quem já tem a tendência de gastar o que não tem. Uma pesquisa conduzida pela OnePoll nos Estados Unidos, a pedido da plataforma de vendas Slack Deals, mostrou que os consumidores daquele país têm feito 18% mais compras por impulso por causa do isolamento social. Cerca de 25% dizem ter adquirido algum mimo para si e 18% investiram em melhorias para casa, como o trabalho remoto. Melhorias para casa. Com o trabalho remoto, surgem novas necessidades. E o texto, ele continua. Esse é um texto um pouquinho extenso, então eu trouxe para vocês uma parte só, para vocês terem uma noção aqui. Trouxe a introdução e o desenvolvimento. Não sei se vocês conhecem, possivelmente vocês conhecem o Dr. Jairo Bauer aqui. Ele é um psicanalista, e aqui ele vai tratar sobre a questão do consumo. Então, é um texto bastante simples, vocês observam que ele é bem informativo mesmo, com uma linguagem bem clara para passar a informação para a gente. Então, vamos retornar ali. Observe o título. É um título chamativo, não é? Mas ao mesmo tempo informativo, um texto curto. Mas o título curto que já atrai o leitor que está interessado em ler sobre este assunto. Então, já começa por aqui a informatividade do texto. E aí o texto, ele é bem atual, vocês observam, porque ele vai falar sobre pandemia, que é esse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, e também vai falar sobre o consumo, que o consumo, agora que as pessoas não estão saindo mais por causa da quarentena, ele se voltou para o universo da internet, o e-commerce, o consumo de produtos por compra online. Tudo bem? E aí o Jairo mostra uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos para ainda dar mais clareza ao texto dele. Tudo bem? Vamos começar então fazendo um quiz para ver se vocês compreenderam o texto. Quando a gente leu esse texto, o que a gente pode dizer então após a leitura dele? Podemos dizer que seu objetivo principal é divulgar uma informação? Ou será que é fazer uma propaganda, relatar sobre um livro ou ensinar uma tarefa? Quando nós lemos esse texto,
o que de fato ele nos trouxe. Vamos lá? Então, o objetivo principal desse texto é divulgar uma informação. Textos informativos divulgam uma informação relevante a um determinado público leitor. Tudo bem? Então, esse é um texto informativo. É um tipo de texto cuja função é informar algo aos leitores, transmitindo conhecimento e esclarecendo dúvidas sobre um tema específico. Esse tipo de texto é veiculado em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e artigos científicos, entre outros. E agora, com a profusão da internet, também em blogs, no YouTube, em outras mídias também. E aí, vamos reler novamente o início do texto e vamos identificar qual a informação principal ele quer transmitir aos leitores? A gente já sabe que ele quer transmitir uma informação, mas qual é essa informação? Vou deixar vocês analisando aqui o começo do texto e nós já voltamos com a resposta, tudo bem?
E aí, pessoal, conseguiram resolver aqui? Releram lá o início do texto? Então, qual que é a informação principal? Vamos voltar lá rapidinho no início do texto, só para a gente reler? Olhe lá, então o início do texto é esse. A pandemia tem modificado os hábitos de consumo e algumas tendências podem ter chegado para ficar. As compras físicas diminuíram, bem como o gasto com restaurantes e cinema. Mas isso não quer dizer que as pessoas não estejam gastando dinheiro. Aí ele até continua, né? Comprar pela internet virou necessidade para muitos. Então, qual que é a principal informação que o texto quer transmitir aos leitores? É a informação de que o consumo ele aumentou durante a pandemia, principalmente por meio de compras na internet. Então, as pessoas continuam comprando e agora que estão mais tempo em casa, estão comprando até mais do que antes. Interessante essa informação, não é mesmo? E aí, então, vamos retomar essa informação? Esse texto ele é veiculado. Veiculado é onde ele é transmitido, onde você pode encontrá-lo, né? Então, ele é veiculado em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites, artigos científicos, blogs, canais do YouTube, entre outros. Cuidado que a gente deve ter, pessoal, é de verificar as fontes do texto para não cooperar com a divulgação de fake news. Porque às vezes nós recebemos uma informação, recebemos um texto informativo em algum grupo lá específico, da família, dos amigos, e ele parece muito verídico. E aí a gente divulga essas informações, principalmente agora, em época de pandemia, que as pessoas todas estão com muito medo, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Sempre estar verificando quais são as fontes. Essas fontes, elas são fontes seguras? Elas são fontes confiáveis? Tudo bem? Vamos então continuar? Agora vocês vão observar aqui a fonte. Geralmente a fonte, pessoal, no texto informativo, ele vem lá no final do texto. Tá? Aqui, como nós fizemos um apanhado do texto, eu coloquei para vocês ali no final do desenvolvimento. Mas sempre no final do texto vocês vão ter a fonte, de onde aquele texto foi retirado. Observe aqui, esse texto, onde ele foi publicado a partir dessas informações aqui, tá? Um tempinho para vocês analisarem as informações e daí nós já voltamos com a possível resposta.
E aí, pessoal, conseguiram recuperar as informações de onde esse texto veio, onde ele foi publicado? Então, observe ali. Aqui nós temos um endereço eletrônico. Olha as marcas do endereço eletrônico, desculpa, esse HTTPS aqui, que é o endereço do site. Aqui no caso é um blog, vocês estão vendo ali, ó, Dr. Jairo Blogosfera uol.com.br. Então, onde esse texto foi publicado inicialmente? Em um blog da internet, o do próprio autor, do Jairo Bauer, vinculado ao site de informações do grupo UOL, que é um grupo de informações que tem jornais impressos e jornais online. Tudo bem? Então, esse é a fonte do nosso texto, ok? Vamos continuar? Quais são as demais características do texto informativo, além de, então, informar seus leitores sobre algum assunto de relevância? Então, ele é escrito em prosa, isso quer dizer que ele vai estar dividido em parágrafos, né, subdividido em parágrafos, e não em versos e estrofes. Ele vai usar uma linguagem formal, isso indica que o autor tem uma preocupação com usar o português mais próximo da norma padrão, do que a gramática exige. Ele também usa a terceira pessoa do discurso, que vocês, a essa altura, já sabem, né? Que é quando é um narrador neutro, né? Quem vai informar aqui, ele está neutro, então ele vai falar sobre o assunto, mas ele não vai se colocar, né, como o centro da informação. Então, o centro da informação vai ser o assunto mesmo que ele está transmitindo, ele não vai falar na pessoa dele. Ele é um especialista, mas ele vai centrar-se, então, em explicar o assunto. Por isso, o uso da terceira pessoa do discurso. Ele vai fornecer esse tipo de informação, né? Que são informações objetivas, de uma forma objetiva, sobre um determinado tema. Vocês viram ali que o texto do Dr. Jairo é muito objetivo, muito claro. Ele está falando sobre consumo nesse momento da pandemia, e não tem assim aquela preocupação com uma linguagem mais poética, elaborada. Por quê? Porque não é o objetivo é informar. Então, para isso, se usa a linguagem no sentido denotativo, comum, mais próximo do dicionário, mas com a preocupação dessa correção formal. E apresenta citações, fontes, dados e pesquisas para provar a sua credibilidade. Então, sempre quando a gente quer provar que aquilo que nós estamos falando é verdadeiro, que não é apenas um ponto de vista nosso, nós trazemos, então, citações de outros autores, fontes, outros documentos, né? Dados, que são números, pesquisas que são feitas, para dizer que não somos só nós que pensamos daquela forma. Tudo bem? E aí, vamos fazer um quiz aqui sobre essa questão das citações? Observe, o autor do texto, ao afirmar que uma pesquisa conduzida pela OnePoll nos Estados Unidos mostrou que os consumidores daquele país têm feito 18% a mais compras por impulso por causa do isolamento social. Objetivou? Então, quando o autor lá, o Dr. Jairo, traz essa informação, qual que é o objetivo dele? O objetivo é comprovar por meio de uma pesquisa a veracidade da informação que apresenta? Ou o objetivo é trazer pontos de vista distintos que contrariam suas afirmações? Qual que é o objetivo aqui? Simples, né? Sempre que você vai trazer dados e fontes e citações, isso deve ser feito para comprovar, por meio de uma pesquisa, a veracidade da informação que está sendo apresentado. Nunca para negar a informação que você está apresentando, não é mesmo? Então, o objetivo é afirmar ainda mais o que ele está dizendo, ok?
Então, por utilizar essa linguagem mais formal, que tem uma preocupação com as regras gramaticais, regras de ortografia, acentuação, pontuação e todas as demais, a linguagem aqui, ela vai ser chamada de padrão. Vamos observar agora o uso da acentuação e da pontuação nesse texto. A acentuação e a pontuação, eles são elementos que marcam essa preocupação com a norma padrão. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe. Retire do trecho abaixo as palavras acentuadas e tente explicar com base nas regras de acentuação estudadas anteriormente por que elas recebem um acento. Esse é um exercício que vocês vão fazer em casa e vão retomar todo aquele conhecimento de vocês sobre as regras de acentuação. Por que certas palavras recebem acentos e outras não? Então, vamos fazer esse exercício, refletindo ali, observando as palavras que levam acento e daqui a pouco nós voltamos com a resposta, tudo bem?
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Antes de fazer aqui, eu vou abrir um parênteses. Então, assim, nós temos na língua portuguesa as regras de acentuação. Às vezes elas sofrem mudanças, mas uma das formas da gente entender por que certas palavras levam acento é entender que existem essas regras. Mas na hora de acentuarmos, esse processo de colocar o acento, ele é muito mais natural. Ninguém fica lembrando, aqui tem que usar regra tal, aqui tem que usar regra tal. Então, o que a gente faz para aprender a acentuar as palavras de um jeito mais fácil, que não precisa decorar todas as regras? É lendo. Quando nós lemos, o nosso cérebro memoriza a escrita das palavras. E aí, quando nós temos que escrever, ele vai dar um sinal para a gente de que está faltando alguma coisa. Você escreve a palavra, teu olho manda a mensagem para o cérebro e ele vai te mandar a mensagem novamente dizendo assim, peraí, você está faltando um acento aí, está faltando alguma coisa. Então, as regras, elas são importantes para nós entendermos o funcionamento e conseguirmos generalizar. Mas a leitura é o melhor método para, de fato, nós acentuarmos com mais naturalidade. Querem ver? Então, observe essas palavras. A pandemia tem modificado os hábitos de consumo e algumas tendências podem ter chegado para ficar. As compras físicas diminuíram, ok? Então, quais são as palavras acentuadas? Vamos olhar primeiro? Hábitos, né, tá no plural, e físicas. Tendências e diminuíram. E aí, vocês teriam que explicar aqui por que elas são acentuadas. Então, vamos tentar entender? Hábito e físicas são palavras que eu pronuncio mais forte a antepenúltima. Olha só, físicas, hábitos. Então, são palavras que, quando eu pronuncio, fica mais evidente que está sendo acentuado de trás para frente. A gente conta como se fosse a terceira. Vocês que não sabem o que é a antepenúltima, olha lá. Primeira, segunda, terceira, de trás para frente. Então, assim, ó, físicas, hábitos. Eu costumo dar um macete assim para os alunos, que às vezes funciona, mas em certos locais não funciona. Que é você gritar a palavra. Você grita a palavra e aí você descobre qual que é a sílaba mais forte. Quem não é ouvinte, né? Aí vai ter que ter essa observação na leitura mesmo, mais visual, né? Para memorizar visualmente onde vai os acentos. Então, observe, olhe lá. Toda palavra, que eu falar mais forte, a antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona, antepenúltima. E toda proparoxítona recebe acento. Todas. Lâmpada, pêssego, ônibus, público, todas. Então, falei mais forte, percebi que a antepenúltima, ela vai receber o acento. E as tendências aqui? Tendências é um pouquinho mais complicado, porque existe vários tipos de paroxítonas. Algumas são acentuadas por um motivo, outras por outro. Agora, observe. Aqui, por que é acentuado? Porque termina em ias. Ias. Então, uma dica, quando as palavras terminam com esse ditongo, que é o conjunto aqui das duas vogais, e você vê que uma está subindo, quer ver? Ó, tendência, ela está subindo. Então, quando isso acontece, vai o acento na sílaba anterior. É difícil memorizar? Não, você tem que lembrar. Apareceu o iá, apareceu o iô. O iá e o iô, geralmente você vai colocar o acento. E se terminar em ência? Olha a dica maior ainda. Terminou em ência, o acento que vai é o circunflexo. Ciências, tendência, opulência, todos então que terminam em ência vão o acento circunflexo. Então,
memorizar essas palavras ajuda vocês a escreverem outras que terminam dessa forma e acentuando corretamente. E o diminuíram? Diminuíram é um problema. Por quê? Porque diminuíram. Olha como que nós falamos. Diminuíram. É o caso aqui do hiato. O hiato é quando a vogal ela fica sozinha na sílaba. Olha lá. Diminuirão. Saúde. Saída. E o que acontece quando esse i ou esse u ele fica sozinho na sílaba? Para marcar que ele vai ser falado mais forte, vai o acento. Então, saída, Bahia. Todos vão esse acentinho aqui, igual no diminuíram. Difícil? Muitas regrinhas. Mas lembre-se, se você ler bastante, vai ficar bem mais fácil. Tudo bem? Vamos continuar? E agora, nós vamos falar sobre pontuação. Esse também é um problema dos textos, não é mesmo? Vocês dizem para a professora assim, ai, professora, eu não sei usar os pontos. Ai, professora, eu não sei usar a vírgula. Ai, eu esqueci de pôr os pontos no meu texto. E os pontos, eles são muito importantes, porque eles indicam se é pausa, se o texto continua, o que você quis dizer naquele período, como ele está ligado com o período que vem depois. Querem ver? Então, vamos lá. Observe esse trecho em relação à pontuação. A pandemia tem mudado os hábitos de consumo e algumas tendências podem ter chegado para ficar. As compras físicas diminuíram, bem como o gasto com restaurante e cinema, mas isso não quer dizer que as pessoas não estejam gastando dinheiro. Observe, você conhece os sinais de pontuação utilizados pelo autor? Quais os sinais que ele usou, né? E qual a função deles no texto? Ok? Pense, quais os pontos que apareceram aqui? E por que eles foram usados? Um tempinho para vocês fazerem e daqui a pouco nós voltamos com a correção, tudo bem?
E aí, pessoal? Eu sei que vocês estão pensando, né? Que aula difícil! Acentuação e pontuação na mesma aula? Sim, porque quando nós escrevemos um texto, principalmente um texto como esse, que é informativo, nós temos que nos preocupar com todos os recursos linguísticos. E aí nós temos que nos preocupar, ó, o professor errando, né? Nós temos que nos preocuparmos com os acentos e com a pontuação, sim. E aí vamos observar aqui a pontuação. Acho que vocês identificaram fácil os pontos, né? Ponto final e a vírgula. O ponto final, ele tem uma função, por isso que ele é chamado ponto final. Ele é para você finalizar uma oração ou, no caso também, fazer uma afirmação, tá? Por que estou dizendo que ou no caso? Porque nem toda afirmação, nem toda frase que se termina, ela é uma afirmação necessariamente, tá? Ela pode ser uma constatação, uma outra coisa. E o ponto final também é usado para encerrar um período. Para ficar mais fácil, aqui nós vamos falar de um jeito simples. Encerrar o parágrafo, tá? Período é um pouco mais complexo, tá? Geralmente o parágrafo ele tem 2 períodos, mas assim vamos lembrar. Então, quando eu for encerrar o meu parágrafo, o ponto final. Vamos voltar ali para ver o ponto final? Então, ele é muito simples. É onde, de fato, o autor deu uma parada e mudou parcialmente de assunto. Querem ver? A pandemia tem modificado os hábitos de consumo e algumas tendências podem ter chegado para ficar. Então, aqui ele faz uma afirmação. Qual é a afirmação? Que os hábitos de consumo mudaram e que chegaram, que vão ficar, que vão permanecer essa tendência de comprar pela internet, né? Que ele vai falar depois. Mas olha, ele afirma. Então, aqui está para a afirmação dele. Ele afirmou isso. E vamos continuar lá? E a vírgula. A vírgula é para separar orações de um mesmo período, quando ele ainda não mudou de assunto. Querem ver? Observe então. As compras físicas diminuíram, mas ele vai falar mais coisa, olha lá. Bem como o gasto com restaurantes e cinemas. Bem como o gasto com restaurante e cinema. Então, ele vai especificar aqui mais uma coisa, ele não acabou a ideia ainda do período. Mas isso não quer dizer que as pessoas não estejam gastando dinheiro. Então, vejam, essas 3 orações que ele montou aqui, elas estão dentro de uma ideia. A ideia de que as pessoas continuam gastando de outra forma. Só que ele dividiu essas ideias em 3 partes, uma ligada com a outra. E olha só, tanto estão ligadas que tem um mas aqui, pessoal. O mas, ele, nesse sentido aqui, dentro de um período, ele tem que vir sempre com a vírgula antes, tá? Usou o mas antes da vírgula. Tudo bem? Então, entenderam a vírgula aqui? Veja, ele não finalizou a afirmação. Onde que ele vai finalizar a afirmação de fato? Estejam gastando dinheiro. E aí, o que ele usou? Ponto final. Então, veja, o ponto final aqui ele está com 2 funções. Primeiro, fazer uma afirmação e depois encerrar o período. E a vírgula está com a função de separar as orações, as frases de um mesmo período. Tudo bem? E aí, entre os sinais de pontuação, aqui que o autor usa, tem um que é bem problemático, que é o reticências. Cuidado com o uso de reticências. Por quê? Reticência, ele quer dizer, né, que você quer apresentar uma hesitação, uma citação incompleta, uma pausa no pensamento, ou que você quer expressar ideias inacabadas, continuidade de ação ou fato. E no texto informativo, você tem que ser o mais claro possível. Então, o autor usou aqui uma reticências, mas ele foi corajoso, porque a gente indica que vocês não usem a reticências nesse caso aqui, porque ela é muito aberta de sentido. Querem ver? Observe, no trecho do texto de Jairo Bauer,
Com o trabalho remoto surgem novas necessidades. 3 pontos, as reticências. As reticências foram utilizadas para representar o quê? Veja como dificulta a gente entender esse período com as reticências. Olha lá. Com o trabalho remoto surgem novas necessidades. O que será que ele quis fazer usando as reticências? Ele quis, então, representar uma pausa no pensamento? Ele continuou depois é ótimo. Ele continuou depois da informação? Não continuou, tá vendo? Ele encerra a informação. É a continuidade de uma ação? Surgem novas necessidades e a partir dessas necessidades alguma coisa vai ocorrer? É uma hesitação? Ele está pensando, ele não sabe ao certo o que vai dizer, será? Ou é uma citação incompleta? Alguém falou alguma coisa e ele tirou um trecho. O que ele quis fazer aqui? Quis dar a ideia de continuidade de ação. Vejam bem, por quê? Citação incompleta, pessoal, é o exemplo que eu fiz em cima. E tem que vir entre as chaves. Estão vendo? Eu peguei só um trecho do que o autor escreveu. E aí eu usei a reticência dentro daquela chavinha para mostrar que eu deixei coisa para trás. Tudo bem? Pausa no pensamento não é, hesitação também não é, então continuidade de uma ação. Quer dizer que surgem novas necessidades e a partir dessa necessidade a pessoa vai comprar outras coisas. Tudo bem? E aí, gostaram dessa aula? O texto informativo ele é muito importante porque ele é a base, não só para nós nos informarmos, ele é a base também para nós produzirmos outros textos, como, por exemplo, os textos dissertativo, argumentativo, que nascem a partir de uma base informativa. E aí, então nessa aula nós aprendemos um pouco mais sobre o texto informativo, vimos como são importantes os recursos da acentuação e também da pontuação, porque aqui eu estou preocupado com uma escrita mais próxima da norma padrão. Tudo bem? Por hoje foi isso e até em breve.